Olá, pessoas abençoadas, sejam muito bem-vindas. Fico muito feliz por todos estarem aí escutando a palavra de Deus Pai Todo-Poderoso, melhorando as suas vidas, estando mais perto de Deus, aprendendo seus mandamentos, as suas vontades. Que bom! Então nós estamos no livro de Levíticos e vamos fazer um resumão sobre ele. Vou passar para o povo de Israel. Foi naquele tempo, recapitulando ali naquele tempo, que Deus tirou eles lá das terras egípcias, né, como escravos, para lhe darem uma nova terra, aquela terra boa, que emana leite e mel e tudo mais. E eles ali ficaram 2 anos, né, bem dizer, acampados à beira do Monte Sinai, que é o Monte Santo de Deus, onde ele apareceu e chamou Moisés para conversar com Moisés e passar as leis, os mandamentos e as vontades dele. Então ele tinha passado algumas coisas, os 10 mandamentos, tal, e continuou passando para Moisés, né? Para Moisés passar para o povo. Só que agora, nesse livro de Levítico, é mais detalhado, né? Tem os mandamentos mais explicados e tudo mais. Nós vamos fazer um resumo bem resumido assim. Não vamos entrar muitos em detalhes porque é bem complicado. Você tem que ler, tem que escutar bem os capítulos do livro de Levítico certinho, porque senão você não entende certinho como que foi os mandamentos e quais foram as ordens, né? Mas ali tá tudo escrito, detalhe por detalhe, mão por mão, né? Se era para colocar a mão na cabeça, foi colocado ali, tá tudo escrito. Então, começando ali, uma das leis ali foi sobre a lei dos sacrifícios, para sacrificar as coisas para Deus, né? Então ele explicou certinho como que ele queria, como que era para ser feito, por quem era para ser feito e tudo mais. E um exemplo era dos bois, o touro, cabra, cabrito, né? Que Deus falou para ele que tinha que ser um animal desse tipo assim, sem defeito nenhum, né? Tinha que ser um animal são, perfeitinho. E era para ele oferecer na porta da tenda da congregação, abençoar, para que Deus aceitasse ele como sacrifício para perdão dos pecados. E ali ele ia ser morto, né? Degolado. E o sangue dos animais, seria borrifado os 4 cantos do altar que está na tenda. Então era para tirar o couro do animal, cortar o animal em pedaços e bem dizer ali queimar tudo, né? As carnes, tudo e a gordura, né? Toda do boi ali que cobre os intestinos, os rins, né? O fígado. Enfim, e assim por diante. Tem as leis dos outros animais também, que é mais ou menos parecida. E também ele fala das leis do sacrifício para com cereais, né? Esses tipos de alimentos. Que daí ele explica lá como deve ser feito e tudo. Que tem que ser da melhor farinha, enfim. Com tudo que é de melhor, né? E daí deve ser queimado lá no altar, lá, de oferecimento a Deus lá. E também o que sobrar daí dessa oferta aí, que não for queimada e tudo, é dos filhos de Arão, né? Que é o sacerdote, né? Do templo, da tenda, da congregação, né? Então ele também fala que tudo que é primeiro tem que ser de Deus, né? Que tudo... E o sal tem que temperar com sal, porque ele dizia que o sal era o símbolo da aliança dele com o povo. Aí também tem as ofertas de paz. E também ele fala que os israelitas não vão poder comer a gordura, nem o sangue dos animais, né? E também tem a lei de quem fizesse alguma coisa errada ali, de que quebrasse as leis do Senhor e fizesse o que era proibido. Aí nesse caso tem a lei para o sacerdote que errou, e tem a lei para o povo que errou, e também numa pessoa de autoridade, né?
Também ele fala que se alguém tocar em algum animal impuro, pessoa impura, também tem que fazer os sacrifícios, oferecer a Deus lá na tenda da congregação, e tem suas explicações certinhas ali no livro. E sobre tudo isso ainda também tem o pecado de levar as ofertas sagradas a Deus, ou dela esquecer, né? Então, para ela ser perdoada e tudo mais, tem que fazer o sacrifício. Mas, para esse pecado de se esquecer, tem que levar o animal e mais um quinto, né? Entregado para o sacerdote. E daí vai ser feito lá as oferendas. Também diz para perdoar os pecados, tirar as culpas de quem pegou uma coisa do outro, roubou, usou de violência contra alguma pessoa, ou se mentir que não achou alguma coisa perdida, mas achou. Mas para esse tipo de culpa, a pessoa tem que se retratar com a outra, né, que ela lesou, né? E daí eu fazer a oferta para o santuário, né? Lá para os sacerdotes, para entregar a Deus Pai. E Deus fala que o fogo lá do altar, para queimar as ofertas, ele sempre tem que ficar aceso. Que os sacerdotes têm que sempre estar cuidando daquele fogo, alimentando com madeira lá, para ele sempre estar aceso, 24 horas por dia, de um dia para o outro, e de um dia para o outro, e de um dia para o outro. E também lá das ofertas de cereais lá, né, que fica o que sobrar lá para Arão e seus filhos, os sacerdotes, e tudo que é feito, os pães que é feito com essas farinhas, não se pode usar fermento, não pode ser levedada. E daí também ele deu a ordem a Arão para dizer como ia ser feito a oferta para quando fosse ordenar alguém ali, né, os filhos de Arão, como sacerdote, né? Daí tinha os seus modos de fazer lá e as suas ofertas. Mas ele dizia que tinha que ser de cereais, e o que sobrasse ali tinha que ser tudo queimado ali. O que sobrasse não podia ser comido pelos filhos de Arão, por Arão, igual era feito nas outras, né? E tem a oferta para tirar os pecados, tem as leis da oferta para tirar a culpa das pessoas, tem as ofertas de paz, e essas de paz, a carne dos animais, ela fica para os sacerdotes também comerem. Eles podem comer, mas quem pode comer é só os sacerdotes, nenhum de fora pode. Tem a oferta também de gratidão a Deus, mas essa de agradecimento a Deus, ela pode ser feita com fermento, ou deve-se, né? E nessa oferta, Deus fala que todo animal, tudo que é feito ali de oferta, ela deve ser comida ali pelos sacerdotes e tudo mais no mesmo dia, não pode deixar para o dia seguinte. Então também Moisés foi lá e fez o que Deus mandou em relação aos sacerdotes para oferecer a oferta dos animais para Deus, para consagrar os sacerdotes. Ele vestiu o Arão, seu irmão, vestiu com aquelas roupas bonitas lá que Deus mandou fazer. Os filhos de Arão, né, pegou os animais, matou, fez tudo que Deus mandou lá do jeitinho que Deus mandou, para ordenar, fazer a ordenação dos sacerdotes ali. E ali eles tinham que ficar depois disso por 7 dias sem sair da tenda lá. E tudo que foi feito ali também era para ordenar e para Deus concedesse o perdão do pecado deles, né, para eles virarem sacerdotes. Então, passando todos esses dias que eles tinham que ficar ali, Moisés fez outra oferta de animais, né, pedindo para o povo estar ali, para Arão e todo mundo ali, os sacerdotes, a fim de que fizessem essa oferenda a Deus, para que a glória de Deus aparecesse ali, né, para eles. Então eles fizeram ali as ofertas, mataram os animais do jeito que o Senhor mandou, cada um por si ali, né?
Primeiro as ofertas dos sacerdotes, depois a do povo, queimaram do jeito que era para queimar. Os cereais ofereceram ali, queimaram também, para oferecer para Deus, para perdoar os pecados e para Deus abençoar. Daí eles foram abençoados. Arão e Moisés abençoou todo o povo. Aí então a glória de Deus apareceu para todo o povo, através do fogo que veio e devorou tudo aquilo que estava lá em frente ao altar. E todo mundo se pasmou, ficou assustado, se agacharam, se ajoelharam e deram glórias a Deus. E como Deus já havia dado várias ordens ali, né, vários mandamentos que era para eles cumprir e tudo mais, e daí já tinha ordenado os sacerdotes, né, Arão e seus filhos, e cada um ficou com o seu trabalho. E 2 filhos de Arão, né, ficaram encarregados de fazer o incensário, né, de queimar o incenso, tudo certinho, assim como Deus havia ordenado para eles fazer na risca, né, tinham que fazer daquele jeito. Porém, os 2 foram lá um dia lá e fizeram sem autorização do Pai Todo-Poderoso e fizeram do jeito que não era para ser feito. Não foi do jeito que Deus tinha mandado. Então Deus ficou muito bravo com eles e foi lá e queimou os 2, matou. Isso para mostrar o poder de Deus. Quando alguém desobedece às suas leis, às suas ordens, como Arão e seus filhos e Moisés, todos consagrados ali como sacerdotes, né? Eles foram encarregados de passar as leis para o povo, ensinar o povo, né? Então eles tinham que estar sempre sãos e não poderiam então estar embriagados. Então eles foram proibidos de beber alguma bebida alcoólica, vinho, cerveja, né? Vamos dizer assim. Então também teve as leis de animais para alimentos, né? Quais podem ser comidos e quais não deveriam ser comidos. Então dele também fala ali em relação aos animais impuros, que se forem tocados, se alguém comer a carne desses animais impuros, ou se esses animais impuros mortos forem tocarem algum objeto, algum alimento, algum outro animal, alguma pessoa, tudo tem suas leis, os seus poréns, que devem ser feitos e seguidos ali, certinho. Daí ele fala também das leis sobre a mulher quando ela dá o filho ou quando ela está menstruada. Fala da quarentena da mulher, o que se deve fazer, como se deve fazer, como que se deve agir nesses casos para se purificar, quais ofertas devem ser feitas. Daí também Deus dá as leis em relação às pragas da lepra, de doenças contagiosas, né? Essa praga também pega nas casas, né? Então tem tudo lá dizendo como que é para ser feito, o que é para ser feito em relação a esses tipos de praga, né? As doenças contagiosas. E tem muitas coisas também, que nem o mofo, essas coisas pegam nas roupas e tudo mais, né? E também tem as suas leis para isso. E daí tem a lei da purificação, depois que tudo isso sara, se a pessoa sara dessas doenças, se a casa é limpa e pode continuar sendo morada, se não é destruída a casa, né? Se a doença, as coisas não se prolongaram. Então tem a cerimônia, a oferta de purificação para tudo isso. E ele também fala ali que a lei é dura para quem venera outros deuses, né? E faz oferta a outros deuses, a não ser ao Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de tudo. Então deve ser feito todas as ofertas somente para ele ali. Tenda da congregação, junto a Arão e a seus filhos, os sacerdotes. E o Senhor falou que era para eles obedecer, para o povo obedecer somente as leis dele, né? Os mandamentos dele. Não era para obedecer os mandamentos dos egípcios,
nem do povo de Canaã ali para a terra que eles estavam indo. Somente a Deus Pai Todo-Poderoso era para obedecer. Aí vem as leis em relação a relações sexuais, né, com pessoas da família, para não ter com pai, mãe, filha, irmã, tia, nem com cunhada, sogra, nem com mulher de outro homem. Que daí vem aquela lei, né? Não cobiçarás a mulher do próximo, né? E também relações do mesmo sexo, que não deve ser feito. E nem com animais. E teve as leis em relação a adorar outros ídolos, né? Como já tinha dito antes, que era adorar, fazer estátuas de barro, de metal, enfim, para adorar outros deuses, a não ser a Deus Pai Todo-Poderoso. Quem fizesse isso ia ser condenado. A respeito do sábado também, tem a lei do sábado, que é o de descanso, e a Deus Pai Todo-Poderoso, e a respeitar os anciões, respeitar o pai e a mãe, a lei de não roubar, de não profanar o nome de Deus em vão, não ser injusto, amar a todos. Aí tem a lei da escrava. Então daí tem a lei também das árvores frutíferas, né, que nos 3 primeiros anos elas são impuras e não podem ser comidas, e no 4º ano as frutas seriam de oferenda ao Senhor, e aí então só no 5º ano que eles poderiam comer, mas elas seriam muito abençoadas e seria uma colheita sempre muito bem farta, porque Deus ia abençoar muito. Fala também de não comer a carne com sangue, né, de novo. Fala do não fazer adivinhações, não procurar fazer feitiçarias, magias. E agora uma coisa que Deus, o Criador de tudo, fica muito furioso é com aqueles que adoram outros deuses, principalmente o deus Moloque. E as pessoas que adoram esse tal aí, elas vão ser expulsas, vão receber a condenação delas, que vai ser muito dura, muito rígida por Deus Pai Todo-Poderoso. Tem uma proibição bem grande contra eles, né? E Deus fala também a Moisés que nenhum que tenha algum defeito físico pode apresentar diretamente a oferta para Deus. E ele não pode nem chegar perto das cortinas lá do altar, que é o lugar santíssimo, mas eles poderão comer ali aquelas ofertas ali que sobraram, que é do pessoal do sacerdócio, né? E com todas essas impurezas que passaram as leis aí para trás, né? Se algum dos sacerdotes tiver alguma impureza dessas, né, que seja alguma doença, que seja algum pecado que ele cometeu lá, eles não vão poder comer das ofertas até que eles cumpram os dias lá e se limpem. E eles têm que obedecer na risca essas leis de Deus, porque se os sacerdotes não obedecerem, eles serão mortos por desobediência de Deus. E fala em relação a comer as ofertas ali, que são dos sacerdotes, né? Tem as pessoas que não podem comer ali, que não são do sacerdócio. Se comerem, elas vão ter que pagar ofertas, vão ter que pagar pelo pecado. E teve as leis das festas sagradas, né? A primeira delas é a do sábado, do descanso e oferecimento a Deus. Aí temos a festa da Páscoa de Deus, a festa da colheita, a festa das primícias, que são das primeiras coisas que serão colhidas, a festa de Pentecostes, a festa dos tabernáculos. E todas essas celebrações são para Deus Pai Todo-Poderoso. E cada uma tem a sua data, né? Tem os seus afazeres,
tem os seus dias de descanso, tem as suas ofertas que devem ser cumpridas e feitas para Deus, Pai Todo-Poderoso. Daí tem a lei das lâmpadas que devem ser acesas lá, do jeito que Deus ordenou. Tem do pão que deve ser oferecido para Deus. Tem a pena também do pecado, da blasfêmia ao nome de Deus, né? E essa é uma pena bem dura, assim, que eu achei bem radical, assim, que o rapaz, ele blasfemou no meio de todo mundo lá o nome de Deus, e Deus mandou tirar para fora do arraial onde eles moravam ali e chamar todo o povo, e que ouviu ele blasfemando, né, que ouviu ele falando mal de Deus, e matá-lo com pedras, apedrejado. E foi o que o povo fez, foi o que Moisés fez com esse rapaz. Então a pena da blasfêmia é grande e muito dolorida, né? E Deus ordenou também em relação às terras lá, né? Que Deus estava prometendo e ia dar ao povo israelita, que era o ano do descanso da terra. Então 6 anos eles iam plantar, colher, fazer o que tinham que fazer lá nas terras. E o 7º ano, esse 1 ano, ele ia deixar as terras descansando, né? E oferecimento ao Senhor também. E Deus prometeu que quem fosse fazer isso daí não iria faltar nada para eles. Pelo contrário, Deus ia abençoar muito, que no 6º ano eles iam colher muito para conseguir comer naquele ano, que não poderiam colher, não poderiam apodar, não poderiam plantar nesse 7º ano, e a comer nos mais outro ano, até eles plantarem e começar a colher de novo. Então seria uma colheita no 6º ano para 3 anos. Eles comeriam fartamente, sem falta, e depois disso, do descanso, a terra ia produzir muito bem. Mas, porém, né, Deus falou que se quem não obedecesse essas leis, não deixasse a terra descansar em oferecimento a Ele, seria muito ruim, seriam muito castigados. Deus iria mandar pragas, não iria mandar chuva, a terra ia ficar seca demais, nada ia dar, não ia dar produção nenhuma, não ia dar fruto nenhum. Daí ele fala lá também do ano da libertação do povo, de como tem que ser feito em relação às vendas de terras, a venda de casa, porque na verdade aquelas terras são todas de Deus, né? E os israelitas estão ali de passagem, né? São os inquilinos de Deus, mas que Deus deu essas terras a eles para que eles usassem perpetuamente e fossem passando de pai para filho, né, como herança. Ele fala que como tirou os israelitas do Egito, libertou eles da escravidão dos egípcios, eles não podem ser nunca mais escravos de ninguém, né? Então mesmo que eles fiquem pobres, de maré de si, né, e queiram até se vender para algum outro mais rico, ele próprio não tenha nada e queira se vender o seu corpo para ser escravo de outro, o outro não pode aceitar, né, que ele seja escravo por causa disso. Tem que aceitar ele, mas como um funcionário, como um empregado, né, tem que ser remunerado, tem que ser pago. Porque Deus diz que eles eram escravos dos egípcios. Deus tirou eles da escravidão dos egípcios, mas trouxe eles para uma terra abençoada e maravilhosa, para eles servirem a Deus, fazer o que agrada a Deus e não a outras pessoas. E fala também da dedicação das pessoas a Deus ali, para quem não quiser sair. Fala da dedicação dos animais a Deus,
de casas, terrenos, a Deus, de como vai ser feito, de como é pago, se a pessoa quiser vender ou quiser comprar depois de novo. Fala que a colheita, tanto de cereais quanto de frutas, a 10ª parte sempre é de Deus, tem que oferecer lá no santuário. E também dos animais, cada 10 animais, um pertence ao Senhor. E esses assim foram os mandamentos que Deus deu, né, para todos os filhos de Israel, lá o povo de Israel que ele tirou do Egito, no Monte Sinai lá, através de Moisés. E o que foi passado para todo o povo, e o que todo o povo, vamos dizer assim, que obedeceu, né? E tá ali a promessa de Deus para todos eles, né? Que obedecendo todos esses mandamentos de Deus, as vontades de Deus, Deus prometia a proteção deles, prometeu que eles iam prosperar muito, que terras iam produzir abundantemente, que árvores frutíferas iam dar muitas frutas, eles iam ser abençoados com muitos filhos, animais iam ter muitas crias e tudo de melhor para eles que obedecessem, né, à vontade de Deus. Mas se não obedecesse, ia ser tudo ao contrário e até pior, né? Às vezes, até se eles não continuassem não acreditando, quando viesse alguma praga que Deus mandasse, Deus na próxima ia mandar uma praga 7 vezes pior, uma desgraça 7 vezes pior, até eles acreditarem e voltarem para o caminho certo, que é o caminho de Deus. Até eles pedirem perdão dos pecados, se arrependerem, voltarem para Deus e continuassem a obedecer os seus mandamentos e as suas vontades. Bom, e esse foi, assim, bem dizer, um resumão bem grande mesmo, né, desse livro de Levítico, porque não dá para falar todo ele também, não dá para fazer um resumo muito bem resumido também, porque se resumir demais as leis ali, nós não vamos entender nada, né? E se falarmos todo, não compensa, porque daí não é um resumo, né? Pois se for para falar tudo, nós já temos falado ali, que é os capítulos um por um, né? Então eu espero que vocês façam bom uso desse aprendizado. Espero que tenha ajudado muito vocês a entender os mandamentos de Deus, a entender a vida, de como é com Deus e sem Deus, né? Espero que vocês se conscientizaram de que temos que estar junto com Deus. Precisamos dele para viver, pois ele é o dono de tudo, ele faz tudo, e para quem está com ele, ele sempre trará bênçãos. Então vamos sempre andar nas leis de Deus, nas vontades, e seguir os seus mandamentos, para que nós tenhamos aqui uma vida farta, uma vida que Deus prometeu desde esse tempo, né? Desde até antes desse tempo de Levítico, né? Desde o tempo que ele criou tudo, né? Pois ele fez este mundo todo para nós, né? Para nós podermos aproveitá-lo, usar de todos os recursos que existe aqui que ele fez. Ele fez especialmente para nós. Tudo que ele fez está a nosso dispor. Basta nós querermos, basta nós estarmos com ele para poder usufruir de tudo isso. Então, vamos estar com ele e façam muito bom proveito de toda a abundância que Deus nos promete. E que Deus sempre esteja com vocês, abençoando, trazendo milagres, cuidando